Então, o trabalho das missões da Betânia, irmãos, eu falo porque eu conheço. É trabalhos fenomenal. E uma coisa, não pensa que esses homens aqui, amados, que eu mostrei ali, ganham 8 mil, 10 mil, 20 mil, não. Eles são missionários, vão para aí, passa fome. São subjugados, são humilhados. O rapaz que esteve aqui na Jordânia, aqui, você viu que ele saiu da Cesita, 12 Minas, e foi para a Jordânia pregar o Evangelho. Então são homens que são dignos da igreja investir nele. Talvez ninguém aqui valorize o Evangelho, mas o Evangelho é o poder para a salvação de todos aqueles que creem. Amém? Todo mundo acordado? Juízes, capítulo 16. Quem achou? Vamos ler o verso 18 ao 30? Está escrito assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingues dos filhos teus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustentava a casa, e fez força sobre elas com a mão direita e com a mão esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Amém? Espírito Santo querido, que o Senhor venha direcionar a mensagem, que o Senhor venha tocar em cada um nesse momento, dando cada um, ó Deus, entendimento, revelação na palavra, dando cada um, ó Deus, sabedoria e compreensão nas Escrituras. Senhor Jesus, opera através da Tua palavra nessa noite, cura, libertação, restauração, e que seja neutralizado, ó Deus, em nome de Jesus, todo espírito contrário à palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. O nome Sansão significa sol. Sansão foi um homem que foi criado para brilhar. Ele foi um homem criado para iluminar. Mas não pense que só Sansão foi criado para isso. Você também foi. Talvez a sua luz esteja apagada. Talvez o inimigo tenha apagado a sua luz. Mas eu acredito que nessa noite o Senhor a acenderá. O texto dessa mensagem que eu vou ministrar é o propósito de Deus para você. Talvez você não entenda o que significa a palavra propósito. Todos que nasceram, que estão nas igrejas, Deus tem um propósito. Se você está aqui, o Senhor ele tem um propósito para você. A palavra propósito, se você estudar ela significa intenção de fazer algo. A palavra propósito, se você estudar ela, você vai ver, você pode definir como um projeto. Traduzindo para você, Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem uma intenção de fazer algo na sua vida, algo através da sua vida. Mas por que eu preferi a palavra propósito? Porque Deus não força, amados. É necessário abrir o coração. É necessário querer que Deus cumpra o propósito dele na minha e na sua vida. Você precisa querer que Deus cumpra esse propósito. Você precisa você precisa querer que Deus cumpra o projeto dele na sua vida. O projeto dele em você. Deus não vai te forçar. Ele só vai te chamar, te convidar e te falar com você o que ele tem para você. A decisão não é o Espírito Santo que vai tomar por você. É você. A decisão não é a pessoa que está do seu lado que vai tomar para você. A decisão não é seu pai, não é sua mãe, não é seu amigo, não é seu irmão.
É você e Deus que toma essa decisão. Por isso você precisa estar atento e abrir o coração para esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso, e buscar entender, conhecer a intenção de Deus a seu favor, o projeto que Deus tem para a sua vida. Se nós estudarmos o livro de Juízes, você vai ver que no capítulo 13, a Bíblia fala que Sansão nasceu. Aconteceu o nascimento de Sansão. A mãe de Sansão era uma mulher estéril. Ela não poderia ter filho. Mas Deus agraciou ela, Deus a aprovou em dar ela um filho. O único filho que ela teve, Sansão. Então Sansão nasceu especificamente com um propósito e para um propósito. Eu quero dizer para você nessa noite que você nasceu especificamente também com um propósito e para um propósito. Você sabe por quê? Porque você pode ter irmão, mas você não é igual ao seu irmão. Você pode ter irmã, mas você não é igual à sua irmã. Você é único, a sua identidade é única. Ninguém é igual a ninguém. São irmãos gêmeos. Eu já falo, mas eu tenho irmãos gêmeos. Mas não é igual a você. A sua identidade é sua. A identidade do seu irmão é dele. A identidade do seu amigo é dele. Então você foi nascido com um propósito. E para um propósito. Você é único. Não existe ninguém igual a você. Pode parecer, mas não é igual. Cada qual tem sua particularidade, cada qual tem suas diferenças. Você precisa entender nessa noite que você nasceu para ser diferente. Você nasceu para estar numa posição diferente que você se encontra hoje. Que você nasceu para ser diferente, fazer a diferença. Que você nasceu para glorificar a Deus, servir a Deus. Você nasceu para marcar a sua geração. Há um projeto de Deus para a sua vida que é para marcar a sua geração. Você é o único que pode marcar a sua geração. Não mais ninguém pode a não ser você. Você nasceu para ser um influenciador. Não para ser influenciado, amados. Quantos estão sendo influenciados pelo mundo? Mas eu quero que, em nome de Jesus, você vai sair com convicção aqui nessa noite aqui. Que você vai sair com seu coração cheio para influenciar as pessoas. Que você, a partir de hoje, não vai ser mais influenciado, mas você vai influenciar as pessoas. Porque você foi nascido, você nasceu, foi criado com esse desígnio, com esse propósito. Talvez você não se valoriza, talvez as pessoas não te valorizam você, mas pare para pensar o quanto você é uma pessoa especial para Deus. Giovana tem defeito. Deus não está buscando perfeição, meu amado. A Bíblia fala que Deus não rejeita um coração contrito e aquebrantado. Os nossos defeitos, as nossas feiuras somem quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Talvez você pode olhar para mim e falar: Giovana, eu não sou como Sansão. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. Que Sansão, amados, fez a parte dele quando era para fazer. E que agora é o tempo de você fazer a sua parte. Sansão já fez a parte dele, Sansão já morreu e Sansão está aguardando o julgamento. Agora é tempo de você fazer a sua parte, é tempo de você fazer a diferença. É tempo de você marcar o seu tempo. Sansão já fez a dele. Quando ele derrubou o templo ali,
que matou os fariseus. E o templo era dedicado a Dagon. A estátua partiu, foi eliminada, acabou com ela. Mas agora é a sua vez. Agora é o seu tempo de fazer a diferença. Na sua casa, no seu bairro, no ambiente de trabalho que você vai, na sua família. Talvez você vai virar para mim, pastor, as coisas estão tão difíceis. Eu estou tão bombardeado pelo diabo, pela vida, que eu estou me sentindo tão fraco e estou tão fraco. As coisas espirituais se decidem espiritualmente, amados. Quando você está fraco, você está forte. Porque quando você está forte, você acha que você não depende de Deus, aí você não está com nada. Mas quando eu estou fraco, eu estou forte. Porque quem está do meu lado comigo 24 horas por dia, me sustentando, chama-se Espírito Santo de Deus. Então você não está fraco, você pode achar que está fraco, mas você está forte. Agora, quando você está fortão mesmo, eu não preciso de ninguém. É igual quando eu tinha saúde, carregava 2 sacos de cimento, metido a bolzão, não gostava, não aceitava nada de ninguém. Aí quando eu perdi a saúde, que eu fiquei fraquinho, eu vi que eu não era um João ninguém e que eu precisava de Deus. Hoje eu estou forte, porque eu dependo de Deus. Mas naquela época eu tinha força igual um burro, mas era um fracote. Porque eu não tinha dependência de Deus, eu dependia somente de mim. Então você não está fraco, você está achando que está fraco. A Bíblia fala, amados, que Sansão matou 1000 homens. Você já imaginou o que é 1000 homens? Com a queixada de burro, pegou aquele queijo de burro ali, e pai, na cabeça de um, na orelha de um. Com pouco tinha aquele monte de homem lá, junto lá. 1000 homens. Ele matou. A Bíblia fala que Sansão, o leão partiu para cima de Sansão. A Bíblia até define que não é um leão muito grande, mas poderia ser o leão adulto. Um leão adulto ele pesa em torno de 500 quilos. Tem uma força na garra tremendamente e nas presas. Você vê que derruba búfalo, derruba girafa, derruba um monte de bicho aí que são poderosamente fortes. Mas a Bíblia fala que Sansão pegou aquele leão e matou ele, como se mata um mosquito. A Bíblia fala que Sansão ficou tão cheio de coragem quando o Espírito Santo veio sobre ele, que ele pegou 300 raposas, colocou fogo no rabo dela e soltou aquelas raposas no meio da seara dos filisteus, queimando ali todas as plantações dos filisteus. O que você precisa entender é o seguinte: você pode estar se sentindo fraco, mas quando o Espírito Santo vem sobre um homem, amado, ele se torna um leão. Quando o Espírito Santo vem sobre você e virar sobre você, você será uma pessoa cheia de coragem. Você não pensará como você pensa, você não agirá como você tem agido. Você será transformado por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo faz a diferença. Uma mulher cheia do Espírito Santo faz a diferença. Eu conheci um pastor que eu vi a reportagem dele ali, que ele era tão cheio do Espírito Santo. Antigamente, na Colômbia, o tráfico de droga era tão pesado, tinha uma cidade lá que os traficantes matavam todos os pastores que iam para aquele lugar, mas aquele homem determinou no coração dele subir para o monte e decidir para aquela cidade. Foi até que a cidade toda se converteu a Jesus Cristo, e lá na cidade hoje não tem tráfico de droga mais, porque aquele homem ficou cheio do Espírito Santo, intercedia, orava e evangelizava, e fez a diferença naquele lugar. Ele marcou aquela geração. Por quê?
porque ele se encheu do Espírito Santo, ficou cheio do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia fala, amados, não vos embriaguei com vinho que há contenda, mas vos enchei-vos do Espírito Santo. Sansão matou um homem não é porque ele tinha força, não. É porque ele ficou cheio do Espírito Santo naquele momento. Sansão matou aquele leão não é porque ele era forte, não. É porque ele ficou cheio do Espírito Santo naquele momento. Sansão teve coragem de amarrar aquelas raposas e soltar. Por quê? Porque ele ficou cheio do Espírito Santo. Ele faz a diferença na vida de qualquer um. E afirmo para você com toda a firmeza que ele faz a diferença na sua vida e fará a diferença na sua vida. Mulher busca se encher do Espírito Santo. Homem busca se encher do Espírito Santo. Jovem busca se encher do Espírito Santo. Você quer marcar a sua geração, seja cheio do Espírito Santo. Você quer fazer a diferença na sua casa, seja cheio do Espírito Santo. Você quer marcar o ambiente de trabalho seu, seja cheio do Espírito Santo. Você quer ser cheio de coragem, cheio de intrepidez, seja cheio do Espírito Santo. Um dos espíritos que existem entre os 7 espíritos é o espírito de fortaleza. Você fica que nem uma rocha. O mundo pode estar acabando. Mas você tem tanta confiança em Deus que as coisas não te abalam. Porque você crê, acredita em quem você serve. E sem o Espírito Santo, irmãos, ninguém será salvo, porque ele é o selo da redenção. Hoje cedo nós falamos muito da pessoa do Espírito Santo. A Bíblia vai falar que eles pegaram Sansão, amarraram Sansão, 300 homens pegou e amarrou ele. Mas a Bíblia fala que, eu fico alegre quando eu vejo essa história, que Sansão arrebentou aquelas cordas. Mesma coisa se fosse essas linhas de costurar a roupa. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite, se você acreditar. Feche seus olhos aí, em nome de Jesus, amado. Se você acreditar o que Deus está falando com você aqui nessa noite, que no nome de Jesus, todas essas amarras que têm te prendido, na sua vida sentimental, que seja quebrada em nome de Jesus. No seu emocional, que seja quebrada em nome de Jesus. Todas as amarras sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, sobre a sua vida financeira, sobre a sua saúde, que no nome de Jesus sejam arrebentadas pelo poder que há no nome de Jesus, e em nome de Jesus que nenhuma amarra vai te amarrar você, que nenhuma amarra vai te segurar, porque o Senhor te encherá da presença dele, e você vai arrebentar essas cordas e caminhará cheio do Espírito Santo de Deus. A sua vida espiritual não vai ficar amarrada. No nome de Jesus, seja quebrada essas amarras. Mas, amados, nós temos um problema como Sansão tem. E muitas vezes nós queremos ter fora dos desígnios de Deus. Nós somos mestres em fazer as coisas do nosso jeito, fora do desígnio de Deus. E isso traz sofrimento para a gente. Isso traz angústia para as nossas vidas. Não sei se você já percebeu que Deus, Ele tem um propósito para a sua vida. Você está querendo outra coisa. Você tem buscado outra coisa. Não permanecer e não aceitar o propósito de Deus na sua vida. Deus, Ele tem uma direção para você e para a sua vida. Mas o que você faz? Você quer seguir a sua direção. Você quer seguir a sua vidinha. Não aceitar a direção de Deus. Isso é sério, amados, para a nossa vida.
Um dos grandes problemas que nós temos é querer fazer as coisas do nosso jeito. É querer viver do nosso jeito. É querer resolver as coisas do nosso jeito. Sansão, ele sofreu muito porque Sansão buscou muitas mulheres que não era de Deus para a vida dele, que não ia acrescentar nada da vida dele. Mas traduzindo para nós, muitas vezes nós buscamos muitas coisas, amado, que não edifica a nossa vida, que não acrescenta nada na nossa vida, que não nos leva a crescer espiritualmente, que não nos leva a crescer como pessoas. Às vezes nós buscamos muito isso. O propósito de Deus é um, você quer o seu. A direção de Deus é uma para você, você quer a sua. A causa do sofrimento de Sansão, a maior causa do sofrimento de Sansão foi isso aí. Porque Sansão, ele buscou não andar dentro do propósito de Deus, dentro do desígnio de Deus. E amados, nós somos assim. Buscamos muitas coisas que não nos edificam. Para bem pensar aí na sua vida agora, quantas coisas que você está fazendo que não vai te edificar. Quantas coisas que você tem buscado nesse momento que não vai ser bom para você. Quantas coisas que você está praticando, quantas coisas que você está fazendo, que está fora da direção de Deus, que está fora do desígnio de Deus para a sua vida. Nós buscamos andar com pessoas que não vão acrescentar nada na nossa vida. Quer crescer, amado, anda com pessoas que está crescendo, anda com pessoas que têm temor a Deus, anda com pessoas cheias do Espírito Santo, porque os conselhos será bom, será conselho para o seu bem, conselho para o seu crescimento. Quer mudança na sua vida? Começa a fazer escolhas, mas não faça mais escolha, faça as boas escolhas para a sua vida. O tempo passa rápido, hoje a pessoa tem 15 anos, amanhã a pessoa tem 40, com pouco ela tem 60, a vida já passou. A pessoa não formou, não estudou, não adquiriu nada na vida, por quê? Porque viveu a vida toda fora do propósito de Deus. Igreja, o tempo está passando rápido, o tempo está abreviado por causa da volta de Jesus. Hoje nós não vivemos 900 anos como Noé viveu, não. Hoje nós não vivemos 120 anos como Moisés, como Abraão viveu, não. Hoje a média está sendo 70. E muitos às vezes estão chegando 70 sem saúde. São poucos que estão chegando 70 anos com boa saúde. Mas por que, pregador? Porque o tempo está abreviado. Porque Jesus está voltando para buscar a igreja dele. Quer você acredite ou não, é a palavra dele e será cumprida na minha vida. E eu profetizo que será cumprida na sua vida também, em nome de Jesus Cristo. É por isso que o tempo está abreviado. Então é tempo de você pensar na sua vida, é tempo de você refletir. Sansão viveu a reveria, Sansão não refletia na vida dele. Sansão não pensava, gente, o que eu estou fazendo não vai ser bom para mim. Eu vou sair machucado lá na frente, prejudicado. Busca fazer, igreja, boa escolha na sua vida. Mas por qual motivo que Sansão vivia assim? Porque ele não buscou viver dentro dos desígnios de Deus. Buscou coisas que não te edificam. Se você parar e pensar aí, o que você tem praticado na sua vida que não está trazendo edificação para você? Então pare com isso. O que você está fazendo que não vai ser bom para você? Para que prosseguir? Para sofrer? O final de Sansão foi sofrimento. Aquilo que Deus tinha para Sansão, em parte cumpriu, mas em parte não. Porque quando o tempo caiu em cima dele, a Bíblia fala que ele morreu e ele foi enterrado, junto com os familiares dele. Esse foi o maior e grande motivo do sofrimento de Sansão. Porque ele viveu atrás de coisas, ele viveu atrás de pessoas que ia trazer sofrimento e que trouxeram sofrimento para Sansão. Sansão gostava muito do tal de Dalila. A Bíblia fala que Dalila traiu, se você ler lá o texto lá, Dalila traiu Sansão várias vezes por causa disso aqui. E ele continua pegado a Dalila. E Dalila não trouxe edificação para a vida de Sansão. Dalila só trouxe para a vida de Sansão sofrimento.
É noite de você pensar na sua vida. Mas é noite de você pensar também nas pessoas que te valorizam. E às vezes você não dá valor. A ingratidão tem operado no coração do ser humano. A ingratidão tem dominado o ser humano. E uma coisa que nós precisamos ser, amados, grato. Seja grato a pessoas que são bênçãos na sua vida. Seja grato às pessoas. Precisamos ter um espírito de gratidão. Precisamos dar valor a essas pessoas. Mas o maior valor que você vai dar com gratidão é Deus. Praticando o primeiro e maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é meio termo não, meu irmão, é sobre todas. O que tem tomado o primeiro lugar na sua vida? O que tem deixado Deus em segundo plano? É noite de você abrir mão disso e colocar Deus em primeiro lugar. As suas vontades, abre mão dela. É o seu eu, abre mão dela. É o seu egocentrismo, abre mão disso. É os seus desejos, abre mão deles. E pratica o primeiro mandamento, amados, porque a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sansão sofreu demais por causa disso. Sansão não soube dar valores aos pais deles. Todo ensinamento, todo aconselhamento que os pais dele davam, ele rebatia. E às vezes nós somos essas pessoas ingratas com o nosso pai, com a nossa mãe, às vezes o marido com a esposa com o marido, às vezes irmão com irmão, às vezes com amigos, com colegas. Precisamos, amado, aprender a valorizar as pessoas. Sansão, ele precisou perder para valorizar. Sansão perdeu as vistas dele. Quando eles pegaram ele, a Bíblia conta que eles vazaram os 2 olhos de Sansão. Ele ficou cego, levou ele e prendeu ele. Sansão não valorizava a liberdade que ele tinha. Vivia uma vida riveria fora do propósito de Deus. Foi até que foi para onde? Para o Xilindó preso. Ele não valorizava o que Deus fazia, o propósito de Deus na vida dele. Ele começou a valorizar depois que ele perdeu. Você está esperando perder para valorizar? Sansão não dava nenhum valor a Deus. Depois que o Espírito de Deus se retirou dele, que ele quis valorizar. Foi que ele começou a valorizar. Aquela época, irmãos, era a época da lei. Então todo rei, juiz, sacerdote, profeta recebia o Espírito Santo vinha, ficava sobre a pessoa profetizava, ensinava, falava, depois saía. Mas Jesus Cristo na cruz do Calvário nos concedeu o Espírito dele permanentemente, 24 horas. O quanto você tem valorizado o Espírito Santo em sua vida? O quanto você tem falado para o Espírito Santo? Pode me guiar que eu vou deixar. Pode falar comigo, Espírito Santo, que eu vou obedecer o que o Senhor falar comigo. Sansão não fazia isso. Sansão não se preocupou com isso. No versos 28, amado, nós vemos que o quê? Que depois que ele estava preso, depois que ele tinha perdido a presença de Deus, perdeu a força, quando cortou as 7 tranças que representa a plenitude de Deus, dos 7 Espíritos de Deus, então ele não teve força mais. Foi para a cadeia, apanhou, sofreu muito, desnecessário, não precisaria daquilo. Aí que começou a valorizar, porque até aí então Sansão não clamava a Deus não. Ele fazia as coisas do jeito dele. Ele caminhava do jeito dele. Ele não perguntava a Deus se era vontade de Deus, se deixou de ser. Só ia assim a reveria.
E quando você caminha reviria, você caminha fora dos desígnios de Deus, fora do propósito de Deus. Se você parar para pensar, o cemitério está cheio de gente que é 20 vezes mais capacitado do que eu, mas nunca foi um pastor, porque caminhou fora dos desígnios de Deus. Eu conheci pessoas, amado, que falavam a Bíblia todinha, coisa que eu não consigo. Eu sou ruim para memorizar versículos. Abria lá em Gênesis, capítulo 1, e Deus criou céus e terra. E lá em Apocalipse, acho que é Apocalipse 21, acho que é versos 15, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. O pastor Márcio até brincava que um lugar muito rico é o cemitério. Quantos livros que não foram escritos que estão ali enterrados. Quantas pessoas ali que poderiam ser grandes empresários, grandes pessoas que marcava a geração deles, mas não marcaram, porque caminharam fora do desígnio de Deus. Sansão lembrou de Deus quando ele estava na prisão. Talvez você está numa prisão, pode clamar que Deus te ouve. Mas é mais agradável a Deus quando nós não estamos e clamamos a Ele. É sinal que reconhecemos a soberania dEle. Então a Bíblia fala que Sansão clamou a Deus e falou: Deus, lembra-te de mim. Em momento algum, amados, Deus tinha esquecido de Sansão. Talvez algumas coisas você até questione na sua vida. Oh Deus, o Senhor não lembra de mim? Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Não, Deus nunca esqueceu de você. Deus, Ele é onisciente, Ele não esquece de nada e nem de ninguém. Deus não tinha esquecido de Sansão. Deus, Ele não tinha abandonado Sansão. Deus não tinha deixado Sansão de lado. Talvez você tenha pensado assim: não, Deus não fez isso com você. Muitas vezes é porque você está caminhando fora dos desígnios de Deus. Você está andando e caminhando segundo a sua vontade. Você está vivendo segundo a sua vontade. Mas você foi criado, nasceu para glorificar a Deus. Você é um verdadeiro adorador que não descobriu ainda, mas que o Espírito Santo está se revelando a você nessa noite. A Bíblia fala que Sansão pediu a Deus força. Deus, me dá força. E a Bíblia fala que Deus deu Sansão força. E que ele pegou aquelas colunas, empurrou aquelas colunas, destruiu tudo. Matou todo mundo que estava lá, destruiu a estátua de Dagon, né? O trem é tão mentirado que eles falam que Dagon é pai de Baal, né? Então, se você for estudar essas coisas demoníacas, você vê que é uma mentirada, um enganado, e o povo, em vez de abrir o coração para Deus, se apega a essas coisas, essas fábulas, né? Mas que ele derrubou aquilo ali, matou tudo, destruiu tudo naquele lugar. Mas olha para você ver, ele clamou a Deus. Ele precisou sofrer. Ele precisou sofrer perdas para clamar a Deus. Mas glória a Deus que pelo menos ele clamou a Deus. Porque quando ele clamou a Deus ali, significa que ele renovou a aliança dele com Deus. Foi por isso que o Espírito de Deus veio sobre ele. Porque até então ele estava pintando e bordando, mas não clamava. Mas quando ele perdeu, ele clamou. Ele começou a ter o quê? Uma dependência de Deus. E aqui eu quero encerrar essa mensagem fazendo a configuração, uma testificação de Sansão e Jesus. Sansão, meu amado,
ele foi preso, sofreu por causa da vida dele. Sansão matou aquelas pessoas. E quando Sansão matou aquelas pessoas, ele morreu junto com aquelas pessoas. E o motivo da morte de Sansão foi para vingar o que os filisteus tinham feito com ele. Furado os olhos deles e prendido ele. Batido nele, judiado nele. Porque os filisteus eram um povo mau. Mas eu quero que você preste atenção agora. Jesus passou o mesmo que Sansão passou. Mas não foi por vingança. Foi por amor a você. Jesus sofreu tanto, igreja. Jesus apanhou demais. Jesus foi cuspido, foi humilhado. Mas por amor a você. Quando ele se entregou naquela cruz do Calvário, ele morreu naquela cruz do Calvário, foi por amor a você, para te salvar da ira de Deus. Jesus não precisava ter morrido naquela cruz. Quando eles foram pegar ele no Getsêmenes, a Bíblia conta que Pedro cortou a orelha de Malco. Jesus pegou a orelha de Malco, colocou no lugar e repreendeu Pedro ainda. Pedro, se eu quisesse me defender, eu rogaria meu pai mandaria para mim aqui tantas legiões de anjos. E se você ler na Bíblia, tem anjo que matou, um anjo só matou 180 mil homens. Mas tem anjo tão poderoso que ele tem poder para destruir uma cidade só. Mas Jesus se entregou naquela cruz por amor a você. Se você acha que ninguém te ama, existe um Deus maravilhoso, um Deus perfeito. Esse Deus te ama abundantemente. Sansão quis o sentimento de vingança, Sansão quis destruir, Sansão quis vingar. Jesus não. O homem pecou e estava separado de Deus. Mas Deus quis resgatar o homem, porque a maior criação do homem não é a baleia. A maior criação de Deus não é a baleia, não é o sol, não é a lua, não é o universo. Se você estudar o universo, a gente fica impactado de tanta perfeição. Mas se tem alguém do seu lado, isso aí é a criatura mais perfeita, mais amada por Deus. Nós estamos acima dos anjos. Os anjos foram criados como conservo. Os anjos adoram a Deus e nos servem. Mas não tem como valorizar esse Deus, não tem como abrir o coração para esse Deus tão perfeito. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento para nós estarmos orando. Eu gostaria que você pensasse nesse momento no desígnio de Deus para a sua vida. Eu gostaria que você pensasse o que você está fazendo, está no desígnio de Deus, na vontade de Deus. Ou não. Feche seus olhos nesse momento. Convida o querido Espírito Santo nesse momento a falar com você. Peça a Ele. Hoje cedo aqui na ceia, o amor de Deus estava tão forte que eu saí daqui com o coração quebrantado. E esse amor está aqui. E esse amor está aqui não é por causa dessa igreja, não é por causa dos instrumentos. É porque você está aqui. E Ele te ama. O Deus de maravilha
te ama. O Deus que tem um desígnio para a sua vida, um projeto para a sua vida, um propósito para a sua vida. Não é as suas falhas que leva Deus a desistir. A Bíblia fala que ainda que se formos infiel, Ele permanece fiel. O que leva a Deus a afastar do homem é o homem não querer a Deus, não as nossas falhas, porque não existe ninguém perfeito, perfeito só um, o nosso Senhor e Salvador Jesus.